Bem-vindos ao Podenge, a Centopeia, o podcast voltado para o mundo da engenharia, que é uma colaboração entre o CREA, de Minas Gerais, e a Centopeia, que é a Associação Centro Mineira dos Profissionais de Engenharia e de Agronomia. Eu sou o Heitor Costa e hoje nós estamos com um convidado muito especial aqui que vai falar de um assunto que é muito importante, inclusive para Curvelo. O pessoal daqui tem muita dúvida a respeito disso aí. Euler, se apresenta aí para o pessoal, por favor, cara. Claro, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, né? É sempre bom compartilhar um pouco sobre um assunto de engenharia, principalmente sobre o tema escolhido, que é de urbanismo, de parcelamento do solo. Fiquei muito feliz pelo convite e vou me apresentar um pouquinho. Meu nome é Euler Henrique, eu sou engenheiro civil, formado pelo Cefet Curvelo, 2022. Também tenho formação técnica em edificações pela mesma instituição, no ano de 2014. Fiz pós-graduação em BIM e projetos aplicados à construção civil e atualmente estou pós-graduando em planejamento urbano, que é exatamente o tema que vocês me convidaram para poder nos conversar um pouquinho. E profissionalmente, né, eu também atuo na área, sou fiscal de obras efetivo aqui do município de Curvelo, mas atualmente estou ocupando aí o cargo de chefia do Departamento de Fiscalização e Regulação Urbana. Então, a minha trajetória toda acabou-se, tanto profissionalmente quanto academicamente, caminhando pelo tema que vocês convidaram para a gente conversar hoje aí. Que legal, cara. Você conheceu o Guilherme lá? Sim, o Guilherme. Guilherme é meu primo. Ó, que coisa boa. É bacana. Estudou com a gente lá. Ele é show de bola. Cara, então, como você já disse aí tudo, o tema nosso de hoje é parcelamento de solo, não é isso? Eu gostaria que você explicasse, em suma, né, de forma geral, bem genérica mesmo, para a pessoa que está assistindo aí de casa, entender do que se trata parcelamento de solo. Claro, perfeitamente. Parcelamento do solo nada mais é que o procedimento, né, utilizado para parcelar uma determinada gleba. O que nós entendemos de gleba? Gleba é uma porção de terra. A gente fala gleba é um nome técnico, né, utilizado no ramo da engenharia, mas para entendimento geral é uma porção de terra, onde ela nunca sofreu um parcelamento. Então, esse parcelamento ele pode ser para fins urbanos ou propriamente para fins rurais. Aí, à medida que a gente conversando, a gente vai explicando as diferenças sobre isso aí. Então, basicamente, parcelar o solo é subdividi-lo para os devidos fins, que seja lá o município, seja os empreendedores, para tal fim que eles vão utilizar esse parcelamento. Eu acho que falando de maneira menos técnica, né? Uma das formas mais comuns que a gente visualiza de parcelamento do solo é o desmembramento. Claro, não é isso que o pessoal da cidade tem falado tanto a respeito, né? Porque, principalmente aqui em Curvelo, gente, vamos falar um pouquinho mais de Curvelo, teve, né, há cerca dos anos, aí tiveram várias discussões acerca do desmembramento de solo, né? Do desmembramento de terreno, e eu gostaria que você citasse essas modalidades do parcelamento do solo, né? Que além do desmembramento, nós temos mais algumas aí, né? Eu gosto de falar com os meus colegas de profissão e principalmente com os meus clientes, quando a gente vai falar de desmembramento, de divisão de lotes, que essa, inclusive, é uma ótima oportunidade de deixar claro essas diferenças, né? Então, quando a gente está falando de parcelamento do solo, existem duas modalidades principais, que é o desmembramento e o loteamento. Então, parcelamento do solo são essas duas modalidades, o desmembramento e o loteamento. E mais à frente a gente ainda vai falar sobre o condomínio de lotes e o desdobro, que foi um assunto aqui intensamente falado, principalmente aqui no nosso município de Curvelo, que devido a anseio da população, anseio de alguns profissionais, necessitou-se de alterações nas leis, né? Tanto do plano diretor, lei de parcelamento e ocupação do solo, para possibilitar o desdobro do lote, que na verdade não é um parcelamento. O desdobro é uma modificação do parcelamento. Então, sim, fica claro essa diferença aí de nomenclatura, e à medida que a gente conversando aqui, a gente vai falando um pouco a pouco de cada uma dessas modalidades aí. Não, show de bola. Se tratando de legislação, cara, vamos começar lá de cima e vir descendo, porque quando a gente fala de solo, né, a gente tem muita coisa regulando. Não é só, né, não vai só da cidade, do estado, mas desde o âmbito federal a gente já tem uma legislação que faz uma regulamentação ali e isso vai descendo, né? Qual que é a legislação principal que regula o parcelamento do solo no Brasil? Obedecendo a hierarquia, né, como você propriamente já citou, é claro que não podemos falar da lei-mãe, né, do parcelamento do solo, que é a 6766, que é uma lei federal que vem regular o parcelamento do solo no Brasil. Então, a partir dessa lei, que ela é uma lei bem antiga, vai se desdobrando novas legislações que vêm disciplinar a forma com que os municípios, como que os empreendedores vão fazer o parcelamento do solo. Então, tem-se essa como principal. E depois temos aí o Estatuto da Cidade, né?
que é uma lei importantíssima, que foi promulgada há um pouco mais tempo, e que veio regulamentar a Constituição Federal nesse sentido de parcelamento do solo. Então, o Estatuto da Cidade foi uma lei que veio para poder tentar organizar o crescimento e o parcelamento do solo no Brasil. Então, se a gente pegar aí o contexto histórico aí do século XIX, do século XX, principalmente no século XX, onde a ascensão e a expansão urbana foi de uma maneira estronda, desordenada, então o poder público, né, instituiu o Estatuto da Cidade, que veio a tentar implementar instrumentos de política urbana, instrumentos que visam ajudar o município a regular o espaço urbano. Tá? Então, a 6766, o Estatuto da Cidade, a Constituição Federal, nossa mesmo, assim, começando de cima mesmo, a Constituição Federal, que ela vem lá no seu artigo 30 falar que é competência dos municípios legislar sobre o ordenamento e o território urbano. Então, não compete à União, não compete ao Estado, compete aos municípios. Isso está previsto na Constituição Federal e o Estatuto da Cidade vem para reafirmar isso aí. Inclusive, o Estatuto da Cidade, ele prevê que o instrumento principal de política urbana para conciliar, para conceber essa organização do território é o plano diretor. E sempre aqui vamos remeter ao nosso município de Curvelo, né? Sim. Como a Constituição fala que é competência de cada município, aí a gente lembra que nossa federação ela é dividida em mais de 5.000 municípios. Nosso estado de Minas Gerais em 853 municípios. Sim. Então, cada município, no que fala sobre assunto de regulação urbana, de ordenamento territorial, cada município vai ter sua legislação específica. E isso abre um grande leque de possibilidades, porque o nosso plano diretor mesmo atual, vigor e mais recente, é a Lei 135, Lei Complementar 135 de 2019, 4 de abril de 2019, se não for me engano. Ela é o nosso famoso plano diretor. Então, o plano diretor ele é um instrumento gigantesco. Eu costumo falar que o plano diretor ele é multidisciplinar, né? Dentro do estudo da minha pós-graduação, ele vem falar que o planejamento ele é baseado na discussão de várias disciplinas. E o plano diretor é exatamente a união dessas várias disciplinas que vem nortear como que a cidade deve crescer, seja no ordenamento territorial, que é o nosso tema aqui de hoje, seja nos instrumentos de saúde, de mobilidade urbana, de transporte coletivo, instrumentos, vários assuntos diferentes de várias disciplinas. Então, o plano diretor também é uma legislação que vem regir o parcelamento do solo. E, por fim, por último, né, que advém do plano diretor, é a Lei de Uso, Parcelamento e Ocupação do Solo de Curvelo, que é a Lei Complementar 149 de 2020. Essa aqui ela foi promulgada mais no final do ano, de 2020, lá em dezembro. E ela que vamos dizer assim, o documento fiel que deve ser seguido para o parcelamento do solo no município de Curvelo. Então, se nós formos falar de municípios vizinhos aqui como Diamantina, Sete Lagoas, Cordisburgo, Corinto, não sei se Corinto tem plano diretor, Diamantina eu sei que tem. Cada cidade dessa vai ter sua legislação específica que vem disciplinar como que deve ser o parcelamento do solo no seu município. Então, isso aí é basicamente todas as legislações que estão arrojadas nesse tema. São muitas. Sim. Então, eu posso dizer tranquilamente que a pessoa que consegue tomar conhecimento de toda essa legislação, entender o procedimento, ela realmente está com uma gama de conhecimento muito grande para poder falar sobre esse assunto. Eu gosto de tirar um pouco essa visão também daqui de Curvelo, né? Porque aqui em Curvelo, digamos que o tópico maior da discussão é basicamente o desmembramento de lotes, né, que o pessoal fala tanto aí. Só que quando a gente leva, né, esse parcelamento do solo para cidades grandes, aí o negócio fica um pouco mais complexo, né? Porque uma das maiores causas de problemas nas cidades grandes aí é realmente assim, a forma desordenada de divisão desses terrenos, né, de parcelamento desses solos aí. A gente pode olhar uma favela no Rio de Janeiro, por exemplo, cara, tem terreno lá que ninguém sabe de quem é o dono, né, para quem que serve cada pedaço daquele terreno, como que aquilo ali foi conquistado, quem que pegou, quem comprou, se não comprou. Então, assim, é um tópico de discussão muito abrangente para cada lugar que ele vai ser aplicado. E é exatamente
aí que entra o tópico que você mencionou, né? Que cada cidade, cada município tem que fazer sua disposição ali, seu plano diretor, né, da forma que for ali, porque cada lugar vai ter suas particularidades. Você não tem como ter algo federal para você poder reger isso da forma certinha e ordenada, porque o país, né, principalmente os grandes centros, eles não costumam funcionar de forma tão bem ordenada e bonitinha igual que é aqui em Curvelo, não. Então, assim, a cidade nossa, apesar dos pesares, ela não sofre de um mal tão absurdo quanto cidades muito maiores, assim, que o negócio fica bem complexo lá mesmo. Exatamente. E é um tópico assim, que tem discussão demais da conta, é muita, mas muita discussão mesmo. Foi bom você falar nesse assunto, porque planejar cidades, planejar centros urbanos, ela tem seus graus de dificuldade, né? Então, a gente não pode comparar como é planejar a cidade de Curvelo, como é planejar a cidade de Belo Horizonte, sim, a cidade de São Paulo, que é a 6ª maior metrópole do mundo. Então, são níveis de dificuldade diferentes, né? E, claro, nós aqui tivemos aí, retomando o assunto do desdobro, foi no ano de 2020 que tivemos a promulgação aí da Lei Complementar 180, né? Que veio alterar o plano diretor e possibilitar uma melhor modificação do parcelamento do solo, né? Eu costumo falar que desdobro em Curvelo ele nunca foi proibido, não, desde a promulgação do plano diretor. Acontece que, enquanto não foi promulgada essa alteração na legislação, a área mínima dos lotes era de 360 metros quadrados. Então, assim, não que não podia dividir o lote. Sim, você podia, mas o lote que você iria dividir, o produto dessa divisão, teria que ter uma área mínima de 360 metros quadrados. Então, se você já tem um lote de 360, você não pode dividi-lo. Não, sim, podia, na verdade, né? Porque vamos supor que seja dividido em 2 lotes de áreas iguais. Então, seriam 2 lotes de 180 metros quadrados. Então, até então, a legislação não permitia essa área mínima do lote. Vale lembrar que a lei federal, né, a 6766, ela estabelece assim, como padrão a área mínima de 125 metros quadrados de lote. O que hoje é permitido perante essa alteração que teve, mas para os loteamentos já constituídos. Então, é bom lembrar que essa flexibilização que teve na legislação, ela tem limitações, né? Sim. Ajudou muito, principalmente agora que temos aí um boom na questão de financiamento imobiliário, e aqui em Curvelo nós temos preços bem salgados de lotes, né? Então, geralmente, a pessoa não conseguia adquirir ali um lote de 360 metros quadrados, então ela tinha dinheiro para adquirir metade de um lote. Então, a legislação vai permitir que os financiamentos imobiliários pudessem ter viabilidade, né? Sim. Porque para cada município existe um teto máximo lá que é financiado através do Minha Casa Minha Vida. É claro que hoje está dividido por faixas, né? À medida que você tem uma maior renda, vai te possibilitar uma maior quantia de dinheiro. Mas a maioria, né, tem ali o seu teto de 190 mil hoje. Então, o preço do lote naquela época inviabilizava fazer o processo de financiamento, de construção e aquisição do lote. Então, isso aí ajudou bastante o povo curvelano para poder possibilitar esse financiamento, mas a gente entender que essa legislação ela provou isso somente nos loteamentos já existentes. Então, hoje, em 2024, se for fazer um novo loteamento, ele vai ter que obedecer à legislação atual, com a área mínima dos lotes, que não é 125 metros quadrados, e sim, se não for me engano, é 300 metros quadrados, de acordo com a Lei 180 lá. Entendeu? Você está falando do desdobro, né? Uhum. Um dos requisitos que você citou é o tamanho mínimo, né, do terreno ali, mas no parcelamento do solo como um todo, quais que são os requisitos para poder parcelar um solo? O que a gente tem que se atentar quando vai falar de parcelamento do solo? Vamos falar de uma coisa muito importante agora, que é o processo de licenciamento do parcelamento do solo, né? A Lei de Uso e Parcelamento do Solo, que é a 149 que eu citei aqui, ela que regula como que deve ser esse procedimento de licenciamento e parcelamento do solo. Então, ocorrem 3 principais etapas. A primeira delas é quando um empreendedor, geralmente um empreendedor, né, que está ali interessado em parcelar determinada parte de gleba, ele vai solicitar para o município as diretrizes para aquela localidade. Então, imagine aí, na mente aí, sua e de quem está nos assistindo, que Curvelo tem ali sua porção geográfica. Então, um determinado empreendedor que tem intenção de parcelar uma determinada parte de gleba que está adjacente ali à área urbana de Curvelo.
A primeira coisa que ele vai ter que fazer é verificar se essa área que ele está tentando fazer o parcelamento, se ela está enquadrada como zona urbana do município ou como zona rural. Como que ele vai saber isso? Através do plano diretor. O plano diretor, através de um memorial descritivo e de um polígono lá, vem falar quais que são as dimensões e como que é disposto o perímetro urbano do município de Curvelo. Então, o município de Curvelo tem aqui a nossa sede, né? Que é onde nós estamos no momento, mas também temos os nossos distritos. Então, se o imóvel que está sendo objeto de parcelamento não estiver dentro do perímetro urbano, inicialmente ele vai ter que ir lá no INCRA e solicitar a descaracterização de área rural para urbana. Então, esse é o primeiro passo. De posse disso, de autorização do INCRA de descaracterização de área urbana, de área rural para urbana, ele vai solicitar as diretrizes para o município de Curvelo, através da Secretaria de Planejamento. O que essas diretrizes vão falar para a pessoa? Que, voltando às nossas legislações mães, no plano diretor, na lei de uso, o nosso município é dividido em zonas, né? Zoneamentos. Então, existe a zona de adensamento prioritário, existe a zona adensada, existe a zona de proteção sustentável, a zona de interesse social, a zona econômica de porte. Então, dependendo de onde o empreendedor está querendo fazer o parcelamento, para cada uma daquelas regiões existem diretrizes específicas. Por quê? Se o município está querendo estimular o crescimento da cidade em determinada região, aquele loteamento ele vai ter que seguir diretrizes específicas para aquela região, como, por exemplo, classificação das vias, tamanho dos lotes, equipamentos, espaços destinados ao uso público. Então, ele solicita ao município essas diretrizes para quê? Porque essas diretrizes vão auxiliá-lo na elaboração do projeto de parcelamento. Então, inicialmente, de posse dessas diretrizes, ele vai elaborar o anteprojeto de parcelamento do solo. Nesse anteprojeto, ele vai falar a disposição dos lotes, fazer a implementação das vias, dos espaços urbanos, toda a infraestrutura e todo o desenho necessário para a aprovação do projeto. Depois desse anteprojeto, ele vai passar a apreciação do município, que é quando o município vai pegar esse anteprojeto dele, vai ver se ele atendeu todas as diretrizes que foi disponibilizada para ele e depois fazer a análise da disposição dos lotes, porque eu costumo falar que nesse momento aqui tem um conflito de interesse, né? Porque o poder público ele quer garantir que as áreas destinadas à municipalidade estejam em locais estratégicos, né? Para atender a população, como instalação de escolas, unidade de saúde. O empreendedor, às vezes, quer pegar essas áreas que são de obrigatoriedade e jogar lá no canto do loteamento. Então, por isso que existe esse anteprojeto que visa identificar se essas áreas que vão ser destinadas à municipalidade, se estão bem alocadas, se estão atendendo a questão de mobilidade urbana, se estão de acordo com a necessidade daquela região, principalmente questão de escola, por exemplo. Existe um cálculo lá que vai variar do tamanho das escolas, o número de habitantes, número de alunos por sala de aula. Então, tudo isso é analisado no anteprojeto para saber se ele está atendendo todas essas diretrizes. E, por fim, depois do feedback desse anteprojeto, vai-se para a aprovação final, que é a elaboração do projeto executivo do parcelamento, onde ali vai estar incluso a divisão dos lotes, a instalação do sistema viário, que são os logradouros públicos, os passeios, os locais de localização de equipamentos urbanos, zonas e locais de instalação de praças, parques, enfim, toda a infraestrutura necessária para a instalação do loteamento e, por fim, a sua aprovação, que aí ele pode dar início às obras do parcelamento do solo. Show. Eu vou trazer aqui mais uma visão leiga também, para repassar essa situação para uma pessoa simples. Que o pessoal, né, normalmente o povo gosta de saber o seguinte: até onde é obrigação do município e até onde que é obrigação do empreendedor. O cara está fazendo um loteamento ali, a empresa X está fazendo um loteamento. O que essa empresa tem de obrigação e o que o município tem? Ah, não, vou colocar asfalto. Quem faz isso é quem? É a empresa? É o município? Vamos colocar a iluminação pública. Quem faz isso? É a empresa? É o município? É a CEMIG? Destrincha isso aí para nós, para o pessoal entender e ficar claro para o pessoal de casa. Isso é muito importante porque, às vezes, quando a gente vê algum loteamento parado, seja aqui no município de Curvelo, seja em outra cidade, fica-se esse questionamento. Né? O pessoal questiona muito. A prefeitura, ou de Curvelo, ou de outro município, não vai liberar loteamento, não?
Mas o que acontece? Os empreendedores, de acordo com a Lei 6766 e a Lei de Uso e Parcelamento do Solo, eles são obrigados a instalar toda a infraestrutura necessária para o parcelamento do solo. Então, isso vai incluir iluminação pública, rede de telefonia, rede de água potável, rede de captação de esgoto, tratamento de águas pluviais, que são as sarjetas, a sinalização, tanto a sinalização horizontal no asfalto e também a sinalização vertical e também a infraestrutura das vias, seja lá ela qual escolhida pelo empreendedor, geralmente é o asfalto mesmo, né? Então, toda essa infraestrutura, ela é obrigatoriedade de ser entregue pelo empreendedor. Então, qual que é o papel do município nessa etapa de construção e de execução do parcelamento do solo? Fiscalizar. Saber se o empreendedor está executando o cronograma de obras, saber se o empreendedor está empregando material de qualidade na execução da infraestrutura, saber se ele não está descumprindo requisitos técnicos de iluminação pública, de captação de água, de rede de esgoto. E, claro, né, existem aqui limitações de competência, né? E quando a gente fala de questão de iluminação pública e de captação de rede de água e esgoto, nós envolvemos aqui duas instituições parceiras do município, né? No caso, hoje aqui, a concessão é da Copasa, né? E também a CEMIG. Então, quanto aos requisitos técnicos de atendimento da iluminação pública e de rede de captação de água e de esgoto, é competência desses órgãos verificar se o empreendedor está fazendo de acordo com determina a legislação. Então, basicamente é isso aí. É a obrigatoriedade do empreendedor entregar o loteamento prontinho para você pegar lá o seu projeto, aprovar na prefeitura, iniciar a construção da sua casa com toda a infraestrutura pronta, meio-fio, iluminação, tudo que eu citei aqui. Então, agora. Isso tudo aí, só para deixar mais claro ainda, é do empreendedor. É do empreendedor. A empreiteira que foi lá, quer fazer um loteamento aqui em Curvelo, ela tem que entregar o loteamento completinho. Se tiver parado, não é culpa da prefeitura não, né? Recebe. Então, inclusive, existem instrumentos legais, né, na Lei de Uso e Parcelamento do Solo, que o município pode aplicar sanções para o empreendedor que não esteja nem obedecendo ao cronograma de obras e também não empregando materiais de qualidade, né? Hoje existe a Comissão de Fiscalização de Loteamentos de Curvelo, então ela faz as vistorias, faz os relatórios, acompanha as obras e, identificadas irregularidades, o empreendedor é notificado, né? Inclusive, vamos supor uma situação hipotética que uma empresa X fique responsável pelo loteamento de determinada gleba e no meio do caminho aí ela acaba, vamos dizer assim, não conseguindo terminar de executar o loteamento. Então, existe uma previsão legal na legislação também, que existe em determinada parte desses lotes que são calcionados para o município. O que é isso? Que às vezes vai ter gente que não sabe o que é calcionar um lote. É o lote que ele fica em nome do município, caso o empreendedor não consiga executar a infraestrutura. Por aí, o que o município vai fazer? De posse de propriedade desses lotes, o município pode fazer leilão, pode fazer venda e, com a arrecadação desse dinheiro, finalizar as obras que aquele empreendedor não deu conta de executar. Então, por isso que a importância dos lotes calcionados em nome do município, porque são meio que uma segurança econômica Sim. de que aquele parcelamento ele vai ser finalizado, porque se o parcelamento do solo ele não for finalizado, vai se delongando os anos e acaba que aqueles pessoas que compraram o lote de início ficam nervosos, querem ocupar e acaba desordenando o espaço. Então, acabam fazendo a ocupação do solo irregular, com construções sem devidamente a infraestrutura pronta e muitas vezes também da questão jurídica, né? Às vezes o cara não registrou o loteamento no cartório de registro de imóveis, então a pessoa não tem segurança jurídica daquele documento que está em mãos, tem ali um contrato de compra e venda. Então, tem uma série de requisitos que são prejudicados quando o empreendedor não consegue cumprir com o combinado, cumprir com o tempo de compromisso que ele fez para a execução do parcelamento do solo. Por isso, é importante a participação do município na fiscalização desses loteamentos, desse parcelamento do solo.
Com certeza. Gostaria de frisar mais uma vez, para elucidar bem com o pessoal, as diferenças entre o loteamento e o desmembramento, para que isso fique bem claro aí para o pessoal entender direitinho. Fala um pouquinho para nós, por favor. Recapitulando, né? São duas modalidades, né? O loteamento e o desmembramento. Qual que é a diferença principal entre elas? O loteamento é a divisão da gleba, da porção de terra, igual eu falei inicialmente, onde vai acarretar abertura de vias, prolongamento de vias, instalação de um novo sistema viário. Então, no loteamento, além das quadras que vão ser compostas pelos lotes, a abertura de vias, a instalação de nova infraestrutura. Então, é um loteamento onde ali existe uma porção de terra e não tem nada para auxiliar o sistema viário e espaços públicos. Já o desmembramento é a divisão da porção de terra, porém, no caso do desmembramento, já existe previamente o sistema viário. Então, no desmembramento, vão ser aproveitadas as ruas, as avenidas, os espaços públicos. Então, necessariamente, no desmembramento, não tem a questão de instalação de novas ruas, novas avenidas. Só há a divisão dos lotes. Enquanto no loteamento, além da divisão dos lotes, também tem a questão de abertura de vias, de instalação de novos espaços públicos, entendeu? Entendi. Então, vamos colocar assim, tem um terreno gigantesco lá no centro de Curvelo. O centro já tem toda a pavimentação, a infraestrutura já existe, está toda ali. O cara quer fazer várias lojinhas ali para poder vender a loja, terreno, tudo para outra pessoa. Isso. Aí ele porciona aquele terreno e essas porções são o desmembramento daquele terreno dele ali. Desmembramento, exatamente. Beleza, ficou claro para nós aí. Ficou claríssimo. E agora vamos lá. Eu vou puxar um outro contexto aqui agora que a gente falou muito de zona urbana. E quando sai para a zona rural, principalmente aqui em Curvelo, o que, que vai diferenciar, né, do cara fazer alguma coisa na zona rural para a zona urbana? Inclusive em Curvelo aqui nós temos um problema muito grande em relação a esse assunto, né? E acaba que para falar desse assunto da questão do parcelamento na zona rural, eu vou fugir um pouquinho da minha área, né, que seria mais fácil aí um agrimensor narrar sobre esse assunto. Mas o que acontece? O parcelamento do solo, ele ocorre em duas maneiras, né? Na área urbana, que é através do loteamento, desmembramento, e na zona rural. Só que quem que disciplina as coisas na zona rural é o INCRA, que é o instituto responsável por essa administração da zona rural no Brasil. Então, é importante entender que a principal diferença entre parcelamento do solo urbano e parcelamento do solo rural são as legislações que disciplinam esse assunto. Então, a 6766 é para os fins urbanos, enquanto o parcelamento do solo para fins rurais, ele tem mais de uma legislação disciplinando. Tem o Estatuto da Terra, tem outras legislações que definem, agora vamos falar sobre o FMP, né? Que é a fração mínima de parcelamento do solo. E essa fração mínima ela vai variar de região para região. Então, nós aqui em Curvelo temos uma fração mínima de parcelamento do solo rural de 2 hectares, né? Que equivale aí a 20 mil metros quadrados. Então, quando eu falo que aqui em Curvelo e algumas regiões próximas nós temos esse problema, é porque é o seguinte, temos aí os famosos chacreamentos, né? Chacreamento é uma forma de parcelamento irregular do solo, passível de sanções, passível de aplicações, de penalidades. Por quê? Geralmente, nesses chacreamentos, não é obedecida a FMP, que é a fração mínima de parcelamento do solo de 2 hectares aqui na nossa região de Curvelo, no município de Curvelo. Então, se existir um parcelamento do solo dentro do município de Curvelo que tem uma fração mínima de parcelamento menor que 2 hectares, caracteriza um parcelamento irregular, passível de embargo, multa, interdição, vários, nós vamos falar sobre isso aí mais na frente, eu imagino, né? Então, assim, é muito importante as pessoas ficarem cientes, principalmente as pessoas que vão comprar esse tipo de chacreamento, né? As pessoas ali passam a vida inteira guardando um dinheiro para poder adquirir sua famosa chácara, né? Comprar 1000 metros ali. Quero comprar 1000 metros ali no chacreamento tal. Então, isso é caracterizado um parcelamento irregular. É claro que quem que é penalizado é quem parcelou, né? Às vezes já tem ali implantado um parcelamento do solo ali, onde tem 10, 15, 20 famílias, cada um está ali com sua porção de terra, a penalidade vai para quem
fez o parcelamento do solo irregular, né? Então, é muito importante as pessoas entenderem que esse tipo de parcelamento do solo na zona rural, ela é proibida, tá? É uma informação importante. Então, essa penalidade... Não poderia deixar de falar aqui hoje, né? Essa sanção, igual você falou. Então, vamos supor que 5 anos atrás o senhorzinho foi lá e comprou 1.000 metros ali de roça, né? 1.000 metros de uma rocinha pequenininha para ele ali de 1.000 metros. Essa sanção não vai para ele, então. Vai para quem... Para quem executou lá atrás. Exatamente. Então, o cara que fez lá atrás, ele tem chance de receber uma sançãozinha ali, uma mensagenzinha ali que vai... E nossa área rural do município de Curvelo é gigantesca. É muito grande, cara. A gente pegar ali o mapa do território de Curvelo, que inclui tanto a zona urbana quanto a zona rural, você vai ver que a quantidade de zona rural que nós temos é muito grande. Então, fiscalizar, às vezes, essa zona rural é um pouco complicado, né? Pela extensão. Então, muitas vezes, essas fiscalizações vêm através de denúncia, alguma coisa do tipo, mas que aí a fiscalização municipal acaba atuando e penalizando essas pessoas que estão fazendo o parcelamento irregular do solo. E isso é um problema muito grande, né? O parcelamento irregular do solo, que vem ocasionar aí muitas consequências, tanto para quem compra quanto para quem vende, né? Cara, a gente já falou um pouquinho, você começou a dar uma pontuada aí, mas eu vou querer saber um pouquinho mais aí. Quais são essas consequências desse parcelamento irregular do solo? Você falou da sanção, existe a sanção, a gente já sabe. Mas aí, qual que é essa sanção? Como é que vai ser calculado isso aí? Que cara tem que pagar a multa? O cara tem que sair? Como é que funciona? Explica para nós aí, destrinchadinho. Isso. Mais especificamente sobre vamos dizer assim, as consequências do parcelamento irregular do solo, elas são enormes, né? Desde questão de infraestrutura básica, desde questão social, desde questão jurídica, desde questão ambiental. Então, vem aqui de novo aquela questão lá do plano diretor. São várias disciplinas que são afetadas com a questão de parcelamento irregular do solo. Primeiramente, sobre a questão de infraestrutura. Aquele cara que geralmente faz um parcelamento irregular do solo na zona rural, ele não entrega infraestrutura, não entrega iluminação, ele não entrega abastecimento de água potável, ele não entrega rede de coleta e tratamento de esgoto, ele não entrega meio-fio, ele não entrega passeio, ele não entrega espaço destinado ao uso público, ao uso comum. Então, existe essa vedação na legislação porque as características do parcelamento irregular é de fim urbano. A pessoa está parcelando um solo para que um aglomerado de pessoas possam compartilhar o mesmo espaço. E isso é para fins urbanos. Então, a legislação entende que você está tentando parcelar o solo para fins urbanos dentro de uma área rural. E para você fazer isso, você tem que instalar um mínimo de infraestrutura para a instalação dessas pessoas, para conceder para elas segurança, transporte adequado, que você possa transportar aí no seu carro com vias adequadas, com sinalização adequada. Então, do ponto de vista de infraestrutura, é uma das consequências do parcelamento irregular, que você não vai ter essa infraestrutura executada no parcelamento irregular do solo, enquanto quando você executa um parcelamento do solo licenciado pelo município, é obrigação daquele cara que está te vendendo o lote já te entregar com a infraestrutura pronta. Já aqui no parcelamento irregular do solo, o cara simplesmente fala, toma aqui seu 1.000 metros, 2.000 metros quadrados de área e se vira para lá, Se vira para lá, seja feliz. Cara, isso é tão complexo que... Agora eu vou trazer para a realidade da família em si, né? Às vezes o cara compra o terreno achando que ele está fazendo um negócio excelente como moradia, aquela coisa toda, mas é um barato que sai muito caro para ele. Porque ele vai pagar, às vezes, um valor menor no terreno, porém ele não vai ter pavimentação, ele não vai ter iluminação pública, ele não vai ter água encanada ali para ele poder usar, ele vai ter que gastar mais com isso. A iluminação não vai chegar para ele, então ele vai viver sem conforto, né? Às vezes, ou então tem que arrumar uma outra forma ali, que ele vai gastar mais dinheiro ainda. Né? Então, tudo isso tem que ser levado muito em consideração quando o cara vai fazer isso. Porque olha o que isso vai desencadeando. O cara não tem água potável, mas ele quer ficar naquele lugar. Aí o cara vai ter que furar o poço artesiano. O poço artesiano não pode ser furado de qualquer forma. Você tem que ter autorização do IGAM.
Nossa Senhora. Tem que ter autorização da ANA, que é do Instituto Nacional das Águas. Então, às vezes, o Instituto de Proteção Ambiental não vai nem te autorizar a furar um poço artesiano naquela região. Aí você ficou todo enrolado. Então, tá todo enrolado. E uma coisa que você falou aqui, que às vezes o cara já compra o parcelamento do solo ali no fim da vida, né? Juntou seu dinheiro, vai deixar aquele espaço para a família, mas é importante isso aqui. Parcelamento irregular do solo não tem segurança jurídica nenhuma quanto da documentação que é fornecida para você. Geralmente o pessoal faz esse repasse através de contrato de compra e venda, que é o nosso famoso contrato de gaveta. Isso, para fins de sucessão, para fins de herança, não tem validade jurídica nenhuma. Então, você tem ali um papel de compra e venda de uma porção de terra que, na verdade, não é sua. Aquilo que está ali no papel não tem validade. Não vale nada, né, cara? Claro que, à medida do tempo que você vai ocupando, existem instrumentos jurídicos aí que te dá um pouco de segurança por causa da posse. Mas o transtorno é gigante. No caso de parcelamento rural, isso é complicadíssimo. Então, às vezes é o famoso barato que sai caro. E às vezes caro demais. Caro demais. Né? Vai tirar o seu sono, vai te dar dor de cabeça. Você vai ter inúmeros problemas para poder conseguir viver tranquilamente onde você queria viver, né? Você comprou aquilo ali para poder ter tranquilidade, para viver sossegado. E, na verdade, aquilo ali está te trazendo o seu problema. Então, é muito importante e muito necessário as pessoas repensarem a compra de terrenos oriundos de parcelamento irregular do solo. Tá? Mas tem forma de regularizar esses parcelamentos irregulares aí? Tem forma sim. Como é que funciona isso aí? É um pouco mais complicado, mas, como se diz, só não tem jeito para a morte, né? Mas quando, né, o parcelamento do solo ele sofre fiscalização e é embargado ou é interditado, aquela pessoa que é identificada como responsável por parcelamento, ela vai ser notificada, né, para proceder à obtenção do alvará de urbanização, que é a autorização do município para ele conseguir parcelar aquela área em zona urbana. Só que aí tem um problema. Se aquela área que está sendo parcelada rural não for passível de descaracterização de zona rural para zona urbana, vamos relembrar lá atrás sobre os procedimentos, né? Antes de pedir benção para o município, o cara tem que pedir benção para o INCRA, né? O INCRA, eu tenho aqui minha área rural, mas eu quero implantar um loteamento aqui. Eu preciso da descaracterização da área rural para a área urbana, porque dentro do plano diretor do município aqui não é área urbana. Aí o INCRA analisa lá, vai lá no mapa lá, tem uma porção enorme de zona rural ao redor daquela região mínima de zona urbana. Será que o INCRA vai autorizar a descaracterização da zona rural em zona urbana para ele proceder à regularização do loteamento? Difícil. Agora, parcelamento irregular do solo que esteja adjacente à área urbana é um pouco mais fácil, porque a área urbana está aqui do lado, você está parcelando aqui do lado, então a questão de descaracterização da área rural em área urbana fica um pouco mais flexível, né? Mas imagina aí um chacreamento no meio do nada da zona rural. Não posso falar pelo INCRA, né? Mas às vezes a lógica prevalece, né? Não sei se. E aqui em Corveira é muito complexo, porque tem muitas dessas áreas, cara. Isso, muito. Pessoal, assim, né? Eu tenho alguns amigos que fazem muita cavalgada. E de vez em quando a gente circula por alguns lugares que eles conhecem bastante. Se a gente for analisar profundamente, aí tem lugar demais. Assim, cara. É muito lugar. E é longe. Então, o cara, assim, é realmente zona rural que não dá para ser descaracterizado, assim, no frigir dos ovos, como zona rural para caracterizar como zona urbana, porque é bem longinho. Não tem como falar de regularização de parcelamento irregular do solo sem falar de regularização fundiária, né? É uma lei recentíssima, né? 2017, se não for me engano. E não vou lembrar o número da lei agora, veio para poder facilitar a regularização desses parcelamentos irregulares do solo. Então, aqueles loteamentos antigos, que hoje estão ali no meio da zona urbana, que não tem segurança jurídica, que a pessoa não tem a matrícula do imóvel no cartório de registro de imóveis, a regularização fundiária vem para poder regularizar esses parcelamentos que uma vez ocorreram de forma irregular. Só que
para a execução do parcelamento da regularização fundiária, precisa da participação do município, porque, como nós voltamos, né, o município é quem detém o poder de organizar o seu território. Então, o município participa dessa regularização fundiária para que as pessoas possam adquirir o domínio legal e de propriedade daquela terra, né? A nossa Constituição Federal, ela bate muito na tecla daquela situação de que a propriedade, ela tem que cumprir sua função social. E isso é um tema que o plano diretor, por si só, é um dos seus principais requisitos. É que a propriedade, ela cumpra a sua questão social. É dignidade humana que você dá para a pessoa quando ela se torna proprietária legal da sua terra, do seu terreno. E hoje, o município de Curvelo tem vários programas aí em vigência, o Regulariza Curvelo, algumas outras parcerias com o Estado e com a União, que visa a regularização desses loteamentos irregulares. Então, existe uma preocupação hoje do município em regularizar essas terras. Né? Porque a pessoa, às vezes, está ali 50, 60, 70 anos ocupando uma área, mas ela não é proprietária legal daquilo ali. Às vezes nem ela sabe. Às vezes nem ela sabe. Aí então, vai precisar de alguma coisa que vai acaba ter que falecendo. Os herdeiros vai lá ver, o terreno não era do seu pai, você só tinha um contrato de compra e venda. Então, assim, quem puder e quem tiver nessas áreas que estão sendo executadas a regularização fundiária no município de Curvelo, façam adesão. Hoje em dia, aí, se você for contratar engenheiro, seja engenheiro civil, arquiteto, agrimensor, advogado, para poder proceder com uma regularização de terra, você vai gastar aí, na casa de 15, 20 mil reais, enquanto através da regularização fundiária, com a parceria do município, em algumas situações isso é de graça, em outras situações você paga ali R$ 1.500. O que é R$ 1.500 para um... Você ter a terra no seu nome, cara. Terra no seu nome, nossa, coisa que vai agregar valor de mercado aí de 200, 300 mil reais. Então, assim, façam adesão, acreditem, né? Porque são coisas muito importantes que vai fazer a diferença na vida da pessoa. Com certeza. Segurança jurídica, né? Na propriedade. Cara, isso aí é o principal, né? Porque, igual você falou, é uma coisa que acontece demais aqui em Curvelo. O pessoal, logo quando a pessoa falece ali, o cara tá achando que ele vai herdar um terreno, às vezes, família grande, aquele terreno ali vai ser... O cara contava com aquele terreno para poder vender aquele terreno e salvar ali um pouquinho das finanças da família. Exatamente. Chega lá e descobre que o terreno não é dele, não é nem de ninguém, às vezes. E nem sabe de quem é. Por causa de um parcelamento que foi feito lá atrás. Cara, agora voltando para o âmbito urbano, né? Por que esse assunto está tão em alta hoje em dia? Quais que são as tendências, né, atuais aí no parcelamento do solo urbano, tratando de desenvolvimento, de questão de inovação, de planejamento? Fala um pouquinho para nós isso aí, que isso aí é muito interessante falar. Okay. Hoje, né? Não só hoje, né? Tem muitos anos que o nosso país ele vem aí enfrentando um número insuficiente de moradia, né? Então, saiu aí, foi em 2017 ou 2019, um estudo falando que o déficit habitacional do Brasil estava gigantesco. Milhões e milhões de pessoas não tinham onde morar. Então, a questão do parcelamento do solo, ela veio e ainda vem com o sentido de conseguir dar uma segurada nesses números, né? Para que as pessoas possam ter lugar onde morar, possam ter o seu cantinho, né? A gente costuma falar que, ao longo do desenvolvimento do Brasil, o Brasil cresceu de forma desordenada, né? E eu gosto muito de referenciar esse sentido. É um livro curtiço, de Luiz de Azevedo, que eu li na minha vida acadêmica, e que ele ilustra perfeitamente a situação, né? Nesse livro, apesar de ser uma obra literária, né, ele foi escrito ali mais ou menos no final de 1890 para 1900, no século XIX, que vem falar de uma região, né, que era de propriedade de uma certa pessoa e que essa certa pessoa começou alugando pedacinhos de terra para pessoas que estavam vindo em busca de trabalho, pessoas de todo tipo e raça, e vinham e iam se instalando
anexo a essa casa grande, que era da pessoa. Então, foi instalando 1, 2, 3, 4 casas infinitas. E aí, pela falta de moradia perto do trabalho, esse local, que foi depois denominado o Cortiço, veio, à medida que foi aumentando o número de habitantes, veio os problemas sociais, os problemas de infraestrutura. Não tinha tratamento de esgoto, não tinha abastecimento de água, não tinha iluminação pública. Então, o Cortiço foi crescendo, e uma das pessoas que morava lá, que era classificada de classe alta, ficou preocupado com aquilo. E aí, esse nosso Cortiço aqui, que proporção que vai tomar? Então, o Aloysio de Azevedo, quando escreveu essa obra literária, que é um escritor contemporâneo do naturalismo brasileiro, ele tentou ilustrar a situação que vivia o nosso Brasil. E isso vem se arrastando até os dias de hoje. Hoje, você imaginar aí, os cortiços viraram as nossas favelas. Nós não experimentamos isso muito no município de Curvelo, né? Porque não é uma metrópole urbana, é um município do interior, mas cidades como Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, as capitais, elas experimentam esses cortiços a cada dia. Sim. Favelas que crescem em números extraordinários, pessoas que vão você falando de Belo Horizonte, aí quando a gente fala de desenvolvimento urbano, né, é tão legal citar Belo Horizonte, que Belo Horizonte é uma cidade que dá para você observar isso de uma forma muito, muito clara. Você já morou em Belo Horizonte? Não morei, mas eu já... Sabe a Avenida do Contorno em Belo Horizonte? Belo Horizonte foi projetado para ficar dentro da Avenida do Contorno. Então, Belo Horizonte inteiro era para estar ali do contorno. Por isso que ela chama contorno. Ela é para contornar toda a cidade de Belo Horizonte. Só que a gente sabe que um lugar, quando ele começa a se desenvolver, né, vamos dizer assim, uma árvore que está dando frutos ali, né, o pessoal todo quer ir para lá, cara. Claro. Todo mundo quer chegar para onde o negócio está correndo, né? Aí Belo Horizonte foi assim. Então, toda a área que está em volta na Avenida do Contorno é uma área mais desenvolvida, é uma área que foi planejada, teve um planejamento urbano, um desenvolvimento muito grande, crescente dentro daquela área, mas quando você sai daquela área, você começa a ver que o negócio foi totalmente desordenado. Então, você começa a ter uma densidade urbana muito grande ali naquele entorno, né, que não era planejado desde o princípio, você começa a visualizar as dificuldades crescentes ali na cidade. É igual você falou, às vezes é um pouco difícil para a gente aqui em Curvelo visualizar isso tão bem, mas Curvelo sofre de alguns problemas parecidos, né? Claro. Não desse como de Belo Horizonte, que fica uma densidade demográfica extremamente grande, mas aqui em Curvelo a gente pode visualizar que hoje a cidade está desenvolvendo tanto que o trânsito de Curvelo se tornou um problema, coisa que não era problema há alguns anos atrás, mas agora já começa a ser. Então, tudo isso, quando a gente fala de infraestrutura, né, desse parcelamento de terreno, de parcelamento do solo aí, vai incumbir nisso, cara. Porque se você fazer um parcelamento do solo, a Deus dará, tipo assim, não, o cara pode fazer o loteamento aí, vender os lotes para todo mundo, o cara vai pegar depois o lote e, nossa, ver um caos desenfreado. Né? Então, hoje a tendência é uma preocupação enorme das prefeituras, dos municípios, com a questão do planejamento urbano. Está sendo uma disciplina extremamente estudada e extremamente dedicada pelos órgãos públicos, principalmente pelo município, que é competência dele legislar sobre o ordenamento do espaço urbano. Então, a preocupação com a instalação de políticas de mobilidade urbana, com a preocupação de política de desenvolvimento sustentável, porque qual que era o problema dos parcelamentos irregulares? É o crescimento desordenado, sem preocupação nenhuma. Iam arrastando, desmatando, fazendo supressão vegetativa. Hoje existem os órgãos de controle, os órgãos estaduais de proteção ambiental, onde não é qualquer lugar que você pode fazer supressão de vegetação, não é qualquer lugar que você pode lotear, e principalmente a questão das margens de rios, de locais onde tem cursos d'água. Se o cara pretende fazer o parcelamento do solo onde exista um curso d'água, existe uma limitação de onde que ele pode edificar ali, uma preocupação em fazer a preservação ambiental daquele espaço. Para quê? Para que se possa conviver com o desenvolvimento urbano através de construções de novas moradias, sem comprometer a questão ambiental. Por isso a importância do município participar no planejamento do parcelamento. Por isso que a importância do município ditar as regras e as diretrizes que vão orientar a execução do parcelamento. Às vezes o empreendedor entende como burocracia, é difícil demais aprovar um projeto de loteamento, mas por quê? Quem que você acha que está no lado de preservar a natureza, no lado de pensar na sociedade em si,
de pensar no bem coletivo? É o empreendedor ou o município? É claro que a gente não pode generalizar, né? Que pode ter empreendedores aí que, às vezes, têm uma preocupação ambiental, se importam, né? Mas pensa só para ver, quem você acha que está preocupado em ter parque? Quem é que está preocupado em ter escola? Quem é que está preocupado em ter unidade de saúde? Quem é que está preocupado em ter espaços para praticar esportes, cultura, lazer? Ainda mais se a gente for considerar que várias dessas empresas elas são de fora, né? Então exatamente. O cara ele não tem amor algum pela cidade que ele está indo. Ele vem de fora ali, longe pra caramba, aí ele quer se instaurar na sua cidade, regaçando a sua cidade inteira só para ter um pouquinho de lucro, ele vai fazer isso, cara. Se não tiver ninguém para fiscalizar ali, para poder... Peraí, até aqui você pode ir, até daqui para lá. Exatamente isso. Isso é muito complexo, né? É um desafio muito grande que vocês enfrentam aí. É muito importante o gestor, o prefeito, as pessoas, atrair investimentos para a cidade, principalmente na questão de expansão urbana. Mas isso que você falou é importante, porque o cara está vindo lá de longe, o cara só quer investir um dinheiro aqui e extrair esse dinheiro daqui. E aí, depois que fica? Nós temos que lembrar que loteamento, parcelamento do solo, é coisa a longo prazo. Então, daqui 10, 20 anos, 15 anos... Às vezes a empresa que executou o parcelamento nem existe mais. Aí o que fica? Fica a organização do parcelamento do solo, fica as diretrizes que o município determinou que deveriam ser seguidas, fica os espaços urbanos. Então, por isso que a importância dessa tendência hoje de planejar o parcelamento do solo de maneira adequada e consciente, obedecendo às leis e também um desenvolvimento sustentável. Oi, Hilda, de uma maneira sucinta, eu gostaria que você falasse, vou colocar aqui de um parâmetro um pouco diferente. Uma cidade cujo parcelamento do solo dela é bem feito e uma cidade cujo parcelamento do solo é maior parte irregular, quais são a diferença no desenvolvimento dessas cidades? Vou pegar aqui, você pega uma cidade ali que ela cresceu toda certinha, bonitinha, desde com um plano legal ali. O que pode acarretar de melhor para essa cidade de forma geral do que uma cidade que cresceu de forma totalmente desordenada? Vixe, aí nós temos muito assunto. A gente poderia fazer outro podcast só disso, só desse assunto. Porque, do ponto de vista de organização do espaço urbano, transporte, às vezes, por que existe as diretrizes para poder o parcelamento do solo? Você tem ali uma hierarquia de vias. Existem as avenidas, e geralmente ela tem uma largura maior, tem uma estrutura melhor, tem as vias coletoras que vêm para poder ir alimentando essas avenidas. Então, uma cidade e que não tem hierarquia de vias, que não tem essa questão de transporte, de mobilidade, ela vai ter problemas com o trânsito, que a gente já citou aqui, ela vai ter problemas de estacionamento, ela vai ter problemas de utilização do espaço urbano enquanto logrador. Um exemplo, a cidade que vai fazer o parcelamento irregular do solo, às vezes o cara não quer nem saber de existir passeio. Então, vai ter ali passeio de 20, 30 centímetros, que não dá para você instalar um acesso para um cadeirante. Muito visualizado em Montes Claros. Para uma pessoa que está ali com a locomoção reduzida. Então, passando para outro aspecto, do ponto de vista econômico, a prefeitura ela não consegue arrecadar de um parcelamento irregular, porque aquelas unidades imobiliárias elas não são reconhecidas pelo município. Então, existe aí uma impossibilidade, né, de arrecadar, por exemplo, IPTU. Lembrando que o IPTU ele é empregado na própria cidade. O IPTU não vai para outro município, ele é empregado, né, deve ser empregado no município. De questão ambiental, você vai fazer um parcelamento só de uma cidade, inclusive aqui em Curvelo existe essa proibição. Nós não temos cursos de rio aqui expressivos, né, no município de Curvelo. Geralmente os nossos aqui são de pequeno porte. Mas vamos aqui pegar para um assunto recente que teve no Rio Grande do Sul. É proibido o parcelamento do solo em locais passíveis de alagamento no município de Curvelo. Então, olha como é que começa o planejamento urbano na questão das cidades. Se fosse proibido o parcelamento irregular do solo lá no Rio Grande do Sul, onde as pessoas já sabem que existem episódios anuais de alagamento, talvez seriam evitados
tragédia. Com certeza. Depois que aconteceu aquele incidente, a gente viu lá vários estudos que foram feitos daquelas regiões que solicitaram a tomada de decisão de gestores para poder intervir antes de acontecer o pior, mas aconteceu. São situações que a gente tem que pensar muito a longo prazo, fala, né, cara? O pessoal tranca a porta da casa depois que é roubado, né? Exatamente isso aí. Então, hoje, o estado do Rio Grande do Sul está preocupando com o planejamento urbano, né? Está preocupando com a localização das moradias. Então, um parcelamento do solo, quando ele é executado irregular, olha os impactos que ele causa. Outro ponto de vista, o valor imobiliário dos lotes. Vamos pegar aí Brasília, que é uma cidade que foi planejada. Hoje o custo de vida em Brasília é enorme. Mas por quê? A organização da cidade ela é boa, ela foi uma cidade projetada, né? Então existe aí a valorização imobiliária. Vamos pegar um lote aqui vindo para Curvelo, vai lá no bairro Santa Rita, lá no loteamento Parque dos Príncipes, lá no bairro Bela Vista, no loteamento Morada Real. Olha lá o valor de um lote, que o parcelamento passou por um processo de licenciamento. Vá lá no Santa Rita, no loteamento Vila Real, para você ver. Os lotes ali estão com valores ótimos para quem está vendendo. Agora, vai aí numa região aí que você vê que os lotes eles não têm padronização, os lotes eles não têm topografia adequada, os lotes não têm infraestrutura básica. Olha o valor de diferença de lotes. Então, aí também envolve a questão de valor, de agregar valor imobiliário. Então, são muitos temas... Isso pode ser visto até como uma oportunidade de investimento. Exatamente. Né? Então, quando eu te falo que esse assunto ele pode gerar para a gente outro podcast, a gente pode ir por infinitos caminhos que tem discussão sobre o assunto. Cara, e assim, né? É uma discussão muito grande quando a gente fala de terrenos, assim. Como que vai ser feita a metragem daquele terreno? Né? Que antigamente isso era uma briga muito grande. O vizinho pegou 10 centímetros do meu terreno, pegou 1 metro do meu terreno. Só que hoje em dia a gente já tem, né? Tanto que você vai fazer um parcelamento correto ali do solo, você tem ferramentas extremamente úteis aí para poder fazer esse parcelamento, né? Você tem tecnologias aí muito avançadas para poder realizar esse tipo de medição. Fala um pouquinho para nós como é que essas tecnologias hoje elas são utilizadas para poder fazer isso de uma forma mais rápida e mais certeira, mais efetiva, cara. Isso. No campo da engenharia, né? O parcelamento regular do solo, ele é produto de um serviço de engenharia, né? Sim. Seja executado por um urbanista, por um engenheiro civil, por um agrimensor, que são profissionais com competência para fazer um parcelamento do solo. O cara ali ele tem que projetar de maneira adequada, seguindo os parâmetros urbanísticos definidos em lei, seja no plano diretor, seja na lei de uso e parcelamento do solo. E, com isso, a tecnologia está aliada a essa elaboração de projeto, tanto na execução do loteamento com equipamentos, né? Hoje a gente tem equipamentos de geoprocessamento, georreferenciamento, né? Que são equipamentos caríssimos, equipamentos de aerolevantamento, né? É bom lembrar que, principalmente nos serviços de regularização fundiária, antes mesmo de ir para a parte de documentação, para ir para a parte jurídica, de cartórios de imóveis, existe um serviço de engenharia ali atrás. E esse serviço de engenharia é o quê? Aerolevantamento. Então, passa-lhe assim, um drone, né? É uma aeronave mesmo, não tripulada por pessoas humanas, né? Onde ela faz a aerofotogrametria daquela região que vai ser regularizada. E aí são instalados pontos de controle aí na cidade, onde vão ali estações de trabalho como GPS, RTK, que tem precisão milimétrica hoje. Vale lembrar aí que a NBR, né, que estabelece as normas técnicas de serviço de engenharia, promulgou em 2022 a NBR 17047, que vem disciplinar como que deve ser feito os levantamentos cadastrais para os fins de registro público. Então, antigamente, o pessoal fazia levantamento de trena, puxando fita, levava para cartório. Hoje, essa norma técnica, junto com a legislação atual, o cartório de registro de imóveis, às vezes a gente fica reclamando muito que o cartório ele é rigoroso, mas, na verdade, o cartório está querendo passar segurança jurídica naquele serviço.
Então, essa NBR veio falar assim, ó, a partir de agora, se você vai fazer um levantamento cadastral que ele vai se tornar um registro público, você tem que fazer dessa forma aqui. E essa forma aqui é o quê? Utilizando equipamentos de georreferenciamento. Antigamente, o georreferenciamento era obrigatório somente no levantamento de área rural. E como as instituições técnicas, o IBGE, viu que era necessário também mapear a área urbana do Brasil, determinou-se que esses levantamentos também sejam georreferenciados. O que é o georreferenciamento, para todo mundo entender? É uma técnica de medição de terra, né, de topografia, onde existe uma precisão muito grande. Então, você estaciona o equipamento ali, naquele lote, naquela porção de terra que você vai medir, e o equipamento começa a coletar milhares de satélites que estão passando ali, e coletando informações, coletando, e aí, por fim, depois de serviço de campo, vai para o tratamento de dados, onde esses dados são tratados junto ao IBGE, que o IBGE é o órgão que tem esse mapa georreferenciado do nosso Brasil. Então, o produto final do georreferenciamento é exatamente milimétrico. Então, são margens de erros ali pequeníssimas. Então, por isso que a preocupação dos órgãos de obrigar que os profissionais de engenharia, arquitetura, utilizem equipamentos de precisão. Então, quanto mais tecnológicos são os equipamentos utilizados nesse serviço, melhor o resultado do trabalho, melhor o resultado do serviço. Então, caso um dia você venha aí precisar de um serviço de engenharia que vá a registro público, saiba que se a pessoa for fazer um serviço de engenharia para você e não utilizar esse tipo de equipamento, ela está fazendo o serviço errado. E se ela está fazendo o serviço errado, o seu registro lá no cartório de imóveis vai estar errado. Seu registro na prefeitura, a área do seu lote na prefeitura vai estar errado. Então, é bom procurar profissionais que estão utilizando os equipamentos que a técnica está exigindo, que a NBR exige, tá? Então, por isso que é importante a importância da tecnologia na execução do serviço e também na execução dos projetos de parcelamento. Porque estamos aí também, né, a ascensão do BIM. Na verdade, o BIM já é um assunto antigo, mas ainda o pessoal está empurrando. Aí, né? Então, uma das minhas pós-graduações foi em BIM, entendeu? Então, lá eu conheci ferramentas que ajudam na elaboração de projetos, seja nos projetos complementares de edificações, estrutural, elétrico, hidráulico, quanto na questão de projetos de estradas, de parcelamento do solo de loteamento, onde são utilizados programas que visualizam o projeto. Hoje, às vezes, o pessoal acha que o BIM é o 3D, né? Na verdade, não. O BIM ele é um conjunto de ferramentas, de informações, né, que elas visam estudar o projeto como um todo. É claro que o 3D está presente no BIM, mas não é somente o 3D, não. É você conseguir visualizar incompatibilidade de projeto. Às vezes, você ali no parcelamento do solo está utilizando um programa de BIM. O programa te fala, ó, esse projeto aqui de escoamento de águas pluviais vai dar problema em tal ponto, porque aqui não tem inclinação suficiente, que às vezes passa despercebido se você não tivesse utilizado um programa de BIM. Então, tanto as tecnologias de serviço de campo quanto as tecnologias de elaboração de projetos estão totalmente aliadas aí e caminhando para uma melhor prestação de serviço de parcelamento do solo, loteamento, execução de projetos. A engenharia cada vez mais mostrando a força e a necessidade que ela tem, né, cara? Cara, vamos lá. Parcelamento do solo, então, já ficou muito claro para todo mundo o que é, como que funciona e tal. Mas eu gostaria que você, de forma bem sucinta também, falasse um pouquinho sobre como que isso vai afetar o dia a dia, o cotidiano ali das pessoas. Porque às vezes o pessoal não fica tão ciente disso, mas aquilo ali afeta o cotidiano mesmo dele, né? Perfeitamente. Um dos pontos a se levantar de como que um parcelamento do solo afeta o cotidiano das pessoas é o crescimento da sua própria cidade. Então, se está loteando, se estão criando novas moradias, significa que sua cidade está crescendo. Então, se sua cidade cresce, o desenvolvimento econômico da sua cidade está crescendo. Então, vai entrar mais dinheiro na sua cidade, vão ter mais negócios, vão ter mais trabalho, porque as pessoas vão construir. Sim.
E para construir precisa desde a mão de obra de pedreiro, de ajudante de serviço, quanto à loja de material de construção, que vende isso aí. Você que trabalha na loja de material de construção precisa prestar serviço para vender aquele produto para essas novas casas. Você que está ali trabalhando precisa de uma assessoria jurídica, precisa de uma contabilidade. As empresas que estão loteando precisam de contabilidade. As pessoas que estão loteando precisam movimentar processos e arrecadação na prefeitura. A prefeitura vai ter arrecadação, vai conseguir arrecadar mais IPTU, vai empregar isso na cidade, vai empregar isso na coleta de lixo, vai empregar isso em vários outros setores. Então, o crescimento da cidade com o parcelamento do solo consegue afetar a vida das pessoas em vários instrumentos. E não somente no parcelamento, no planejamento urbano em si. Porque quando são estudados disciplinas como mobilidade urbana, o município se preocupando numa melhor qualidade de vida para a pessoa, numa melhor infraestrutura urbana, um trânsito melhor. Então, o parcelamento do solo, ela afeta a vida das pessoas nessa questão. Voltando à questão jurídica, às vezes você está ali num parcelamento do solo antigo e vem uma regularização fundiária, você acha que isso não afeta a vida das pessoas significativamente? Nossa, tá doido, cara. Muita coisa. Então, hoje, os bancos, eles vinculam o empréstimo de dinheiro para reformas, para novas construções, somente mediante você mostrar que aquele imóvel que você está tentando financiar, que você está tentando reformar, ele é regular. Então, você só consegue captar recursos dessas instituições financeiras se o imóvel estiver regular. Se não, está enrolado. Está enrolado. Cara, entendeu? E quais são as perspectivas aí para o parcelamento de solo no Brasil daqui a um tempinho? Continuam ainda bem quentes, Aqui em Curvelo, ainda temos aí muitos loteamentos a serem aprovados. Já temos vários loteamentos aprovados, com destaque lá para os que mais tem procura, Parque dos Príncipes, na Santa Rita, lá tem o Belvedere, lá tem o Santa Rosa, tem o Vila Real lá no Santa Rita também, tem o outro Belvedere que está atrás ali do Cefete, tem o Morada Real no Bela Vista, tem outros loteamentos ali perto do São Pedro. E todos eles agora com a infraestrutura bacaninha, tudo certinho. Vão ter que ser entregues assim, Tem que ser entregues assim. Show de bola, cara. Principalmente esses que já estão sendo executados, os que já foram executados e o que ainda vão ser aprovados e executados. Então, a tendência mesmo é uma crescente nessa questão dos loteamentos, Com certeza. Até porque as pessoas querem comprar lotes com segurança jurídica. Saber que aquele lote ele pode pegar um financiamento, saber que aquele lote não vai te dar dor de cabeça, Então, são tendências que visam não só aqui no município de Curvelo, mas também no Brasil todo, para resolver a questão de déficit imobiliário. Não, show de bola. Oi, Euler, vou te agradecer, cara. Muito obrigado por todas essas elucidações. Foi um prazer gigantesco conversar com você. Compartilhar um pouquinho aí da... Não, cara, é muito aprendizado, assim, A gente, às vezes, não tem tanta noção de como que coisas que... Às vezes estão alheias ali da informação do público de forma geral, mas uma vez na vida o cara vai precisar e no dia que ele precisar, se não tiver regularizado, se não tiver tudo certinho... Quando eu recebi um convite de vocês que... eu quero falar sobre parcelamento, sobre planejamento urbano, eu falei, nossa... tá no céu para você, Tô bem. Tá bem. É minha área de estudo, é minha área de profissional, é minha área de trabalho. Pós-graduação, tudo então, isso assim, aí, tá? eu fiquei muito feliz pelo convite, pelo tema que vocês escolheram. Legal e sempre demais, que vocês precisarem aí, a gente está aí para falar mais sobre urbanismo, sobre legislação urbanística, sobre nossa lei de uso e parcelamento do solo, que ela não só trata de parcelamento do solo, ela trata do uso, do parcelamento, da utilização do solo urbano de Curvelo. Então, uma das disciplinas da lei é o parcelamento. Mas é uma só, tem muito mais coisa, muito mais coisa. Principalmente dentro do plano diretor também. Sim. E o plano diretor aqui cabe uma discussão muito grande acerca dele, que é muito legal a gente saber de todos esses fatores aí. Pessoal, vou agradecer a todos vocês aí. Esse podcast, é o Podenge, da Centopeia, que acontece em parceria com o CREA. Por isso que vocês estão vendo tantos engenheiros aí, bons engenheiros aqui da cidade, O CREA de Minas Gerais e a Associação Centro Mineira dos Profissionais de Engenharia e Agronomia. Eles realizaram aí em conjunto um podcast tão importante, tão legal quanto esse aí. Vou agradecer a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo.